E olha só, é estável o estado de saúde do delegado de polícia Paulo Bilinski, que foi baleado no apartamento dele no ABC Paulista. A namorada dele, a modelo Priscila Delgado, morreu no mesmo local. O delegado tem uma relação forte aqui com a região, afinal, foi muito atuante no tempo em que esteve trabalhando em Guararapes. A modelo Priscila Delgado, de 27 anos, foi encontrada morta no apartamento de Paulo Bilinski, de 33. O delegado também foi baleado 3 vezes. Tudo aconteceu durante uma briga do casal no 9º andar do edifício. A gente escutou alguns barulhos, pensando que era alguma coisa da obra aqui do lado. E aí logo na sequência o zelador me mandou uma mensagem falando para eu descer, que tinha acontecido algo com o delegado, né? Ele mesmo acionou o elevador, ele desceu do 9º andar até o hall social e abriu a porta do elevador e parou por ali. Apesar da gravidade dos ferimentos, Paulo estava consciente. No hospital, gravou um vídeo contando a sua versão sobre o crime. Ontem, Priscila, minha namorada, viu uma mensagem de antes dela ir para minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu 6 tiros em mim. Depois um tiro nela mesma. Priscila aparece ao lado de uma metralhadora na última foto publicada em uma rede social. Além de delegado, Paulo é instrutor de tiro e professor de cursos preparatórios para a Polícia Civil. Na internet, sempre defendeu o porte de armas para a segurança pessoal aos milhares de seguidores que o acompanham. Apenas os exames de balística vão esclarecer o que de fato aconteceu dentro do apartamento. A arma particular do delegado, uma pistola 9mm, foi apreendida pela perícia. É uma história que ainda tem muito a ser contada, né? São informações iniciais, informações preliminares, por isso que eu vou continuar nesse assunto. Vou conversar com a repórter Priscila Andrade, que agora está ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Priscila, a gente está apurando juntos, né, essa história desde ontem, quando tudo isso aconteceu. A polícia, obviamente, esteve dentro do apartamento do delegado Paulo Bilinski. E o que foi encontrado por lá? Qual foi o cenário encontrado? O que foi apreendido? Traz as informações para a gente. Boa tarde. Boa tarde para você, Casagrande. Boa tarde para todo mundo. O apartamento se tornou uma cena de crime e ele está isolado, preservado. Como você disse, vários policiais estiveram, entre peritos, policiais militares, equipes de investigadores, tiveram acesso ao apartamento do delegado Paulo Bilinski. E tudo isso culminou em um boletim de ocorrência de 10 páginas. Casagrande, nossa equipe teve acesso a esse boletim de ocorrência e em vários momentos em que se traçou uma linha histórica do croquis deste apartamento, foi de que no local desse crime havia muito sangue. E em várias poças de sangue do apartamento do delegado Paulo, onde morava com a Priscila Delgado, tinha muitas munições. O boletim de ocorrência conta em relatos de diferentes policiais que haviam mais de 9 estojos de calibre 9mm, haviam outros tipos de munições, tinha outros tipos de armamentos em cima da cama, em cima do sofá, também na poça de sangue. Foi feita uma linha, foi tentado traçar uma linha a partir do que foi encontrado no apartamento. O boletim de ocorrência, ele começa com um resumo sobre a quantidade dessas munições, da Glock 9mm, que foi apreendida, não só ela, como todos os outros armamentos que estavam envoltos nessa poça de sangue e que, de acordo com o boletim de ocorrência, se concentrava a partir do banheiro. E do banheiro traçou-se uma linha aí, até com resquícios de marcas da palma da mão, perto do hall de entrada do apartamento, que foi até o elevador, o que confirma ali até com as imagens da câmera de circuito interno do edifício, o momento em que o delegado sai do apartamento, pede ajuda, caído no elevador. Temos também relatos de vizinhos que apontavam que foram acordados na madrugada com gritos e tiros posteriormente, e o corpo da Priscila, que foi encontrado na cozinha.
O apartamento, quando os policiais chegaram, foi preciso arrombar uma outra porta que tinha nesse apartamento. Encontraram o corpo de Priscila, ao lado uma faca que, segundo o boletim de ocorrência, não apresentava sinais de sangue. Essa faca estava ao lado dela e, no momento, segundo os policiais que relataram este trecho que consta no boletim de ocorrência, ela apresentava sinais fracos vitais. Posteriormente, ela foi socorrida, mas veio a óbito ainda no hospital. Dentro do banheiro, aí sim, uma concentração de sangue. Registrou-se também projéteis de 2 tiros em paredes distintas. Tinham munições amassadas no chão. Realmente, à primeira vista, uma visão preliminar é de que o crime foi brutal ali dentro, o que levanta várias hipóteses, Casagrande. Não se descarta a afirmação do próprio delegado, cujo vídeo ele gravou ainda consciente, embora bastante ferido no hospital, onde ele afirma que Priscila o atingiu, disparou, efetuou 6 disparos, sendo que 3 atingiram o delegado. Mas também há a investigação sobre um possível feminicídio, que é isso que vão apurar a partir de exames residográficos, por exemplo. Inclusive, esses exames residográficos, a coleta, foi feita na Priscila, mas não foi feita no delegado, porque ainda segundo o boletim de ocorrência, ele estava em processo cirúrgico. Por isso que este exame desta coleta não foi feito nesse momento, Casagrande. Só para o pessoal que está em casa entender, a gente está usando aqui uma nomenclatura que não seja muito comum para você. Quando a gente fala desse exame, como que é? A pessoa que está lá e vai usar a arma, vai atirar, fica com vestígios de pólvora na mão depois que atira. Esse exame vem para coletar, para se certificar que realmente a mão da pessoa estava com pólvora. Então isso vai afirmar, o tiro partiu, é uma das formas, né, de provar que o tiro partiu ou não daquela pessoa. Então, por exemplo, vamos supor numa situação hipotética que a arma foi colocada na mão dessa pessoa depois do tiro, a impressão digital no armamento vai estar porque colocaram, mas a questão da pólvora na mão não vai ser encontrada, por isso que esse exame é importante. O exame que foi feito na mão da modelo, foi feito ali no corpo da modelo, mas que não foi feito no delegado. Dessa forma, não saberemos se ele em algum momento dessa discussão ou após ser atingido pela namorada, atirou contra ela, mas os outros exames, né, os laudos que vão ser apresentados, exame de balística vai entender como que a bala saiu, como que a bala perfurou o corpo dessa mulher, se realmente ela teria condições de atirar contra o próprio corpo ou se foi atingida por uma outra pessoa, enfim, são detalhes, são características do crime que vão sendo investigadas aos poucos aí pela polícia. Tem várias perguntas que ficarão sem respostas, pelo menos por enquanto, que a polícia vai se questionar, né? Eu acho que nós já conversamos com vários delegados, inclusive da região, que obviamente usam armamento para segurança, mas essa informação que a Priscila trouxe de vários armamentos espalhados pela casa, isso chama a atenção. A pessoa não vai deixar um fuzil, uma metralhadora, além da arma de proteção, enfim, outras armas espalhadas pela casa. Os delegados que nós ouvimos disseram o seguinte, Casagrande, nós usamos, obviamente, o armamento, é necessário, mas nós guardamos. Muitos desses policiais têm até cofre dentro de casa justamente para evitar que essas armas fiquem expostas, né? Então é mais um ponto importante. Outra situação que chama bastante a atenção, Priscila. O pai da modelo, né, da modelo Priscila Delgado, conversou com a nossa equipe em 2 momentos. No primeiro momento que ele conversou com os colegas da capital, ele falou o seguinte, que ele não acreditava que a filha teria se suicidado, ou seja, ela pode ter atirado, mas ele desconfia ou ele não concorda na versão que ela se matou na sequência. Você bateu um longo papo com ele, quais informações você conseguiu trazer do perfil dessa jovem, informações que possam ajudar a polícia a entender melhor esse crime? Exatamente, Casagrande. Eu conversei com o pai da Priscila, ele mora em Parobé, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que fica pertinho de Gramado, uma cidade pequena. Então você entende que a cidade toda ficou sabendo e a cidade toda está em choque. O pai, a família, idem. É esse quebra-cabeça para tentar responder, são essas peças que faltam que também levam às perguntas do próprio pai. Ele disse veementemente que não acredita que sua filha tenha cometido suicídio, que tenha feito, que tenha praticado, porque ele até levantou a questão, né? Não é comum uma pessoa que atenta contra a própria vida dar um disparo, né, contra o próprio peito.
Só que ele também explicou e deu para entender como era o relacionamento dos dois. Eu perguntei para ele como é que era, né? A família já conhecia o Dr. Paulo, como é que era esse relacionamento falado, né? Explicado da Priscila para os pais. Ele disse que inclusive amanhã os dois estariam chegando na cidade, porque dia 5 estava marcado o casamento. Já haviam combinado o convite de casamento. Eles se conheciam, os pais conheciam o Dr. Paulo pela videoconferência, pela câmera. E até me disse que achava, sim, que o relacionamento da Priscila e do Dr. Paulo havia sido, pelas circunstâncias, um pouco apressado. Eles tinham alguns meses, né, de convivência, morando juntos. Inclusive, o pai disse que a Priscila morava em Curitiba porque ela estava estudando para um concurso público. E aí, por obra do destino, eles acabaram se conhecendo e aí o delegado Paulo teria ido a Curitiba para buscá-la. E aí a convidou para morar com ele. O pai disse que chegou até a perguntar se era isso, se ela estava feliz, e ela teria dito para o pai, dizendo que era isso que ela queria, que ela estava muito contente e que estava vindo para realizar o casamento. O pai disse que a Priscila era uma moça assim, mais quieta, mais reservada e que ela estava muito contente. Eu perguntei, eu questionei sobre a mensagem que até foi falado pelo próprio delegado, uma mensagem que foi enviada pelo celular que a Priscila teria lido e não gostado, que teria combinado aí em toda essa situação, em todo esse crime. O pai disse o seguinte, que a Priscila, ela gostava de resolver as coisas, ela não gostava de ter que alguém fizesse algo de errado com ela. Mas espera também, diz que confia na investigação da polícia e que mandou o filho, o caçula, para buscar a Priscila para que seja enterrada, que seja velada na cidade do Rio Grande do Sul, Casagrande. Vamos esperar a investigação, vamos acompanhar essas informações importantes, né, que nós estamos trazendo para você que entenda um pouco mais a dinâmica desse caso, que é um caso que é incerto. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu em toda essa circunstância, por isso que a gente tem aí atualizado a todos vocês que estão em casa. A gente torce para a recuperação do Dr. Paulo Bilinski, para que ele consiga trazer detalhes de toda essa história. Ele, inclusive, nesse vídeo que nós vimos na reportagem, ele fala que duas pessoas próximas a ele sabiam do motivo. O que essas pessoas sabiam? O que seria uma mensagem que ela teria visto, então, antes de ir até a casa dele, né? Todos esses detalhes serão usados pela polícia para entender um pouco melhor a dinâmica. O que se sabe é que teve um crime. Já se sabe quem são os elementos desse crime, mas não se sabe exatamente como foi toda a dinâmica. Esse é o quebra-cabeças que a polícia vai montar. Obrigado pelas informações, viu, Priscila?